Tech Regional. Todas as notícias sobre os novos gadgets e curiosidades do mundo digital. Tem iPhone ou iPad? Tenha cuidado com a próxima atualização do iOS. A Apple recomenda sempre a cada atualização do sistema operativo iOS dos iPhones e iPad que os utilizadores façam uma cópia de segurança dos seus dados antes de avançar com o processo, mas na passagem para a próxima versão, a 10.3, será essencial realizar o backup dos seus dados para não correr o risco de os perder. Isto porque a Apple vai introduzir um novo sistema de gestão de ficheiros, o Apple File System. A empresa de Cupertino tem usado até à presente versão do iOS o sistema HFS+, que já conta com mais de 30 anos de existência. Com o iOS 10.3, que deverá ser lançado no final do mês de março, a empresa irá introduzir no sistema operativo Apple File System, que funcionará com um novo formato de ficheiros que não é compatível com o que é utilizado atualmente. Isto significa que, caso aconteça algum imprevisto durante a atualização e se não tiver feito uma cópia de segurança dos ficheiros, não terá hipótese de os rever, uma vez que a conversão para o novo formato será feita automaticamente no decorrer da atualização do sistema. A grande importância da introdução deste sistema é que, ao contrário do anterior HFS+, o Apple File inclui uma forte encriptação, uma gestão melhorada dos ficheiros grandes, consegue ocupar mais espaço e oferece uma maior segurança contra erros de ficheiro. Um dos programadores falou com o Business Insider e reforçou a importância de o utilizador realizar uma cópia de segurança antes de fazer esta atualização para o iOS 10.3. Os ficheiros vão ser convertidos de forma automática. O formato em que os ficheiros estão armazenados será diferente, mas eles devem permanecer lá na mesma, apenas com um formato diferente, disse assim o programador. Isto significa que, se algo correr mal durante a conversão dos ficheiros, não será possível restaurar através do backup, uma vez que o formato em que se encontram ainda será o antigo HFS+, e o sistema vai deixar de o conseguir ler. Este será um grande update ao sistema da Apple, com o qual os programadores têm testado o Apple File System na versão beta desde o final do mês de fevereiro. Estão ainda contentes com a mudança, apesar do risco que pode significar para o utilizador no processo de atualização. Os programadores supõem que o iOS 10.3 deve ser lançado no final de março. Foxconn manda recado a Donald Trump sobre a produção de iPhones nos Estados Unidos. Antes mesmo de chegar à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump tinha como uma das principais promessas de campanha trazer de volta a produção de eletrónicos para o seu país, mais especificamente os iPhones. No entanto, a Foxconn, principal parceira da Apple na fabricação de smartphones, quer alguns incentivos pesados para que isso saia do papel. A produção de smartphones na China é vantajosa por vários motivos. A mão de obra é barata, os direitos trabalhistas são altamente flexíveis e o governo não liga muito para possíveis abusos contra o trabalhador, infelizmente. Nos Estados Unidos a situação é bastante diferente. Para que haja algum tipo de competição é necessária uma grande isenção de impostos para o tal iPhone produzido no país, não custa muito mais do que o mesmo aparelho chinês. Terry Gou, executivo da Foxconn, afirmou com todas as letras que sem o apoio do governo do país não há como transformar o plano de Trump em realidade sem incentivos e sem produção local. Os Estados Unidos oferecem programas de incentivo para investidores estrangeiros e eles precisam primeiro criar uma lei para isso, e vamos esperar as autoridades americanas tomarem uma decisão primeiro, afirmou Gou durante o evento na China, de acordo com o site japonês. Outra reclamação do executivo é que os Estados Unidos talvez não tenham a mão de obra qualificada e uma cadeia de fornecimento robusta o bastante para sustentar a produção de iPhones. É o mesmo argumento dado por Steve Jobs quando Obama perguntou a ele por que não fabricar os smartphones nos Estados Unidos. Tim Berners-Lee, o pai da web, está preocupado com o futuro da sua cria, ela mesmo. Este final de semana marcou o 28º aniversário do dia em que Tim Berners-Lee apresentou a sua proposta do que viria a se tornar a World Wide Web. Para comemorar a ocasião, ele publicou uma carta destacando as áreas da sua criação que estão o deixando assustado ou que estão deturpadas em relação ao objetivo inicial. Berners-Lee ainda dirige a World Wide Web Consortium, que desenvolve os padrões abertos para a web. É uma posição que dá a ele uma tremenda influência
mas agora que a web é verdadeiramente mundial, governos e corporações bilionárias detêm a maior parte do poder, embora a maioria dos problemas apontados na carta não seja muito nova. Ele afirma que tem ficado cada vez mais preocupado com as novas tendências mostradas nos últimos 12 meses. Algumas das coisas com que Tim está preocupado é a perda do controle dos dados pessoais. É muito fácil a desinformação de se espalhar na web. Publicidade política online precisa de transparência e compreensão. Uma das preocupações. Ele se preocupa também com a habilidade de políticos construírem narrativas múltiplas para grupos específicos e ninguém entender qual é realmente a mensagem. Publicidade segmentada permite a uma campanha dizer coisas completamente diferentes, possivelmente coisas conflituantes para diferentes grupos. Isto é democrático? Pergunta Beardsley. Esses são problemas reais, de facto, todos eles fazem parte de uma discussão acalorada, mas o que fazer sobre eles? Tim não tem muita certeza também, mas pelo menos teve o trabalho de apontar algumas soluções vagas às quais está se inclinando. Tech Regional. Todas as notícias sobre os novos gadgets e curiosidades do mundo digital.